Fala meu povo, fala minha pova, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre respeito. Como é a questão do homem respeitar uma mulher, como é a questão do cara saber que, pô, ali existe outra pessoa, ali existe outro ser humano e a gente tem que respeitar. Só que, antes da gente começar o vídeo, já queria pedir para vocês deixarem o seu like aí no vídeo, que vocês, se vocês gostarem do vídeo, que vocês possam compartilhar com outra pessoa, que também se achar que vai fazer sentido para essa pessoa. Se quiser deixar algum comentário aí embaixo, também deixe. E se não for inscrito ainda no canal, quebra esse galinho aí, se inscreve rapidinho, é só apertar um botãozinho, vai estar ajudando eu aí na caminhada desse YouTube, né? E eu vou estar muito grato por você estar seguindo o canal agora, beleza? Toda semana a gente lança vídeo, a maioria dos vídeos sempre sobre família, e grande parte deles sempre um público mais voltado um pouco para o homem, como o homem pode trazer o respeito para a família, como o homem pode honrar mais a família, e por aí a gente vai, tá bom? No vídeo de hoje, eu queria trazer para vocês uma passagem daqui da Bíblia. Em alguns vídeos atrás eu já expliquei por que eu estou falando sobre a Bíblia, por que eu gosto desse assunto. Se você não viu também o vídeo passado, eu vou deixar aqui o link aqui, ó, de um vídeo que eu publiquei há umas semanas atrás. E aí você assiste lá, além de ser um tema muito interessante, muito importante, principalmente para você homem, você vai entender lá por que agora eu estou falando da Bíblia, beleza? A passagem de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o livro de Mateus, capítulo 1, versículo 19. Mateus já é um livro de evangelho, já está falando sobre Jesus. Mas hoje eu não queria falar com vocês sobre Jesus aqui. Eu queria falar um pouco antes. Quem veio antes dele? Queria falar sobre o pai dele, sobre José. E como que é a importância, às vezes, de um pai para a vida de um filho. Eu vou ler aqui o versículo para vocês. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo, pois não queria envergonhá-la com a separação pública. Deixa eu trazer todo o contexto para vocês. A gente sabe, se hoje em dia isso daí já é um tipo, nossa senhora, se hoje em dia a gente já faz esse estardalhaço, na época antiga, na época de Cristo, quando uma mulher engravidava fora do casamento, quando uma mulher, no caso que aqui tá, esse versículo que eu li para vocês está falando sobre Maria. Eles ainda não tinham se casado, mas o anjo Gabriel já tinha descido, já tinha conversado com o marido e ela já tinha sido abençoada pelo Espírito Santo, já estava grávida de Jesus. Na Bíblia não diz, mas provavelmente ela foi falar com ele. E aí esse versículo que a gente leu aqui, que ele sabendo, como ele era um homem justo, ele não queria envergonhá-la e talvez até matar ela, porque na época as mulheres eram apedrejadas, as mulheres eram mortas por causa disso daí. O que eu queria falar com vocês sobre esse texto, exatamente sobre esse pedaço aqui, ó. José, seu noivo, era um homem justo e resolveu romper a união em segredo. Quantas coisas que às vezes acontecem, tipo, eu não vou levar um exemplo tão extremo assim, de uma mulher que engravidou fora do casamento. Mas vamos levar para um contexto de tipo um assunto rasgado aqui que acontece, a questão do sexo. Que às vezes a mulher não tá tão afim, a mulher já tá um tempo sem fazer o sexo com o marido, e às vezes esse marido numa roda de amigos, numa roda de pessoas, ele quer levar aquele tema. Ah, não, aquela velha e infame piada, né, que eu acho uma besteira. Tipo, em casa isso daí não rola, não, em casa isso daí não tem. De certa forma, ali naquela roda de homem, tá todo mundo dando risada, todo mundo tá achando legal, mas no fim você não tá respeitando sua esposa que tá lá na sua casa. No fundo, às vezes naquela roda de amigo, por mais que você não tenha falado por mal, mas você não tá ali tratando com respeito a sua esposa, sabe? Pelo contrário, você tá desrespeitando ela. Você não tá fazendo algo que tá respeitando sua esposa. Você tá levando um assunto que é de vocês dois, um assunto a público, você tá levando em forma de crítica, você não tá levando um elogio. Até porque, se fosse ao contrário, eu tenho certeza que quase nenhum homem ficaria falando. Se a mulher fizesse ou quisesse fazer sexo todos os dias, eu tenho certeza absoluta que quase seria poucos os homens que gostariam de ficar falando, todo dia minha esposa quer, em casa todo dia tem. Não, bem pelo contrário. Se a esposa fizesse isso, ele, não, vou ficar aqui quietinho, senão os caras vão começar a crescer o olho na minha esposa. Mas por que ao contrário a gente fala? Por que ao contrário a gente quer expor a nossa esposa? E às vezes até outras coisas, falar que, não, minha esposa agora engordou, minha esposa tá gorda, minha esposa não faz isso, não faz a janta legal. Por que quando é pra ridicularizar a nossa esposa a gente quer fazer? E quando é pra, sei lá, abençoar, falar algo que as outras pessoas vão ficar, uau, hein? A gente guarda ali as 7 chaves, guarda pra gente e não quer falar. Na época, se já era algo na época, assim, muito errado, assim, a esposa era totalmente submissa ao marido. E se ele levasse esse assunto a público, ele seria, coitado do José, vamos aqui dar bênçãos pro José, coitado dele, vamos tirar pedra na Maria, mas vamos abençoar, fazer carinho na cabeça do José aqui, coitado dele, que a mulher dele traiu ele. Que é o que as pessoas acreditariam na época, né? Acreditariam e fariam. Mas não, ele simplesmente, em vez de procurar difamar ela, algo que poderia, que aí, continuando de onde eu estava lendo, ele fala aqui, pois não queria envergonhá-la, com uma separação pública. Ele
Ele não queria envergonhar ela. Era a única coisa que ele não queria fazer. A Bíblia deixa claro, relata, fala a pessoa que ele era um homem justo e relata o porquê que ele manteve em segredo. Porque ele não queria envergonhar ela. Mas será que nas suas atitudes que você faz no dia a dia, você também pensa em não envergonhar sua esposa? Será que nas suas rodas de amigo, nas suas rodas de conversa, às vezes até com outras mulheres, será que você tenta não envergonhar sua esposa? Como eu estava falando, pelo contrário, será que às vezes você pensa em tipo, pô, como eu posso honrar minha esposa? Como eu posso falar algo aqui que vai honrar ela aqui, né? E, gente, pô, isso daí, cara, acho que um dos maiores, né? Eu não vou falar o maior, mas eu acho que é um dos maiores motivos, assim, que você pode mostrar que, pô, você está honrando sua esposa, você mantendo os problemas que vocês têm em segredo e você trazendo a público, assim, falando para outras pessoas coisas positivas. Óbvio que você não vai ficar contando sua vida. Ainda falando sobre esse assunto sobre sexo, assim, você não vai ficar, nem deve, às vezes, ficar falando, ah, não, pô, minha esposa todo dia em casa tem, a gente faz essa posição, Kama Sutra lá em casa todo dia o livro. Não, você não precisa chegar a falar isso, mas você também não precisa ficar ridicularizando sua esposa, falando, ixi, em casa isso daí é raridade. Em casa é cada um mês. Não, isso daí em casa não acontece, não. Não tem necessidade, gente. Você vai fazer as outras pessoas rir, mas talvez sua esposa até, se estiver junto e tudo, pode até dar uma risadinha amarela ali, mas você acha que ela realmente está gostando? Você já parou para perguntar para ela, tipo, pô, você gosta quando eu faço essas brincadeiras? Você gosta quando eu falo que sua comida não é legal? Você gosta quando eu falo que você engordou? Provavelmente ela não vai gostar, da mesma forma que você não gostaria. Da mesma forma que se você ficar sabendo que ela no salão de beleza, na manicure, ela fica lá falando, ei, meu marido em casa, toda vez que precisa, ele brocha. Você também não vai gostar, você vai, não, tá ferindo minha masculinidade, ela tá acabando comigo, meu orgulho de homem. Mas por que você pode ficar falando de sua esposa, tipo, ah, não, tá normal, fala dela, tá tudo legal aqui. Então, gente, falta um pouco pra gente de respeito pra gente. Eu acredito, tudo bem, se a gente continuar falando de Bíblia aqui, José era da linhagem de Davi, Deus já tinha prometido, feito um pacto com Davi lá atrás, que a linhagem dele continuaria e seria falado por todo sempre. Beleza, leva aí tudo mais, mas Davi teve centenas e centenas de pessoas aí da linhagem de Davi, e continuaria tendo. Por que ele foi escolher bem José e Maria? Porque talvez ele viu ali em José, como relata a Bíblia aqui, ó, um homem justo. Uma pessoa justa, uma pessoa que, pô, ficaria sabendo daquilo e não ridicularizasse ela. Uma pessoa que ficaria sabendo daquilo não levaria ela em praça pública para talvez ela ser apedrejada. Foi uma pessoa que, mesmo, pô, no começo desconfiando tudo, ele manteve ali um respeito por ela. Independente do que ela tenha feito por ele, ele teve um respeito por ela. E às vezes em casa falta isso também, às vezes a esposa nossa só dá uma resposta um pouquinho atravessada, às vezes por um dia de TPM, às vezes por um dia cansado do trabalho e tudo mais. Só que em vez de você fazer sua parte e manter o respeito por ela, o que você faz? Opa, já vou devolver na mesma moeda, ela fez isso comigo, então agora ela vai ver. Aí já começa, escuta aqui você, quem manda aqui nessa casa sou eu falo mais alto, aí já começa aquela puta daquela discussão, aquela coisa ridícula que às vezes se torna. Então, sabe, falta às vezes um pouco mais de respeito, falta um pouco mais de gentileza. E continuando a história, o que acontece? Ele se afasta dela, ele fala que ele vai pensar um pouco, provavelmente, pegando em outros evangelhos, tudo, não vou entrar tanto no mérito aqui, Maria vai para a casa de Isabel, que é a prima dela, que também está grávida de João, que é quem vai batizar Jesus e tudo mais. Só que aí depois eles voltam. O anjo Gabriel, mesmo que abençoou Maria e que trouxe Jesus a ela pelo Espírito Santo e tudo, ele volta e fala com José por um sonho, e fala que ele é o Filho de Deus, tudo mais, que ele vai se chamar Jesus e tudo. Aí pulando um pouco os versículos, resumindo tudo isso daí que eu contei para vocês, já no mesmo capítulo 1, no versículo 25, quando ele já retornou com ela, tá? Eles já estão juntos de novo, só que aí no capítulo 25 fala, no entanto, não teve, eles já estavam casados, ele já tinha falado que ela era sua esposa, aí no 25 fala, no entanto, não teve relações com ela até o menino nascer, e lhe deu o nome de Jesus. Gente, imagina um cara, naquela época, ficar com a esposa grávida ali, ela ficou 3 meses na casa da prima dela, que foi Isabel, então ela voltou, ficou mais 6 meses casada com ele ali em casa. Imagina um cara naquela época, sabendo que a esposa dele era virgem, ele ficar casado com ela todo esse tempo aí, ficou 6 meses com ela sem ter nenhum tipo de relação sexual com ela. Será que hoje teria uma coisa dessa? Hoje, às vezes, a gente vê, a mulher acabou de ter nenê, a mulher tá naquele período, assim, acabou de ter nenê, que não pode ter relação, coisa do tipo, o cara já tá falando de novo para Deus e o mundo. Ah, que esse período é horrível, nossa, que essa época, caramba. Todo mundo sabe, depois que nasce um bebê, que você não pode ter relação ali com a mulher. Não precisa, às vezes, ficar levando esse assunto a público, falando para Deus e o mundo. Deixa lá, fica um assunto entre vocês. Fica um assunto entre você e sua esposa. Todo mundo sabe que vocês não vão estar tendo relação. E às vezes a gente não consegue segurar 40 dias, o período que a mulher está com problema ali. Às vezes, vindo um pouco mais assim, às vezes a mulher nem está grávida, às vezes a mulher só está no período menstrual, que em média aí é 5 a 7 dias,
E o homem já fica lá, todo, né? Tipo, pô, caramba, já quer espalhar, quase anda com uma camiseta, assim. Minha mulher está menstruada, em casa não tá rolando nada. E, meu, o José ficou 6 meses, uma média aí chutando baixo aí de 6 meses, sem ter relação com ela nenhuma e morando junto com ela. Por quê? Pelo respeito. Por quê? Porque ele era um homem justo, era um homem de justiça. É óbvio que a gente tem que desejar, a gente tem que querer sim a nossa esposa. Mas ele teve o respeito. Às vezes o marido não sabe respeitar uma esposa que está cansada, uma esposa que está no final de dia ali com dor de cabeça, uma esposa que já passou o dia todo cuidando dos filhos, coisa que ele também deveria estar fazendo, ajudando a cuidar dos filhos, cuidando da casa também, ele não fez nada, a esposa fez tudo, ele ainda acha que é obrigação dela, chega ali no final do dia e opa, hoje aqui em casa tem. E aí a mulher tá cansada, às vezes não quer, ou tipo, não faz do jeito que ele deseja, ele já fica, que coisa horrível, aqui em casa é horrível isso. E aí já quer ir procurar alguém na rua. O que tá faltando aí? Tá faltando respeito, tá faltando você ser um cara justo às vezes. Tá faltando você entender o lado da sua esposa também. Não é só o seu lado, não é só tipo, eu quero, eu preciso, eu desejo. Não, tá faltando você ver o lado da sua esposa, que tá cansada, tá isso, tá aquilo, às vezes tá preocupada com alguma coisa. E a relação sexual, em questão do jeito que o homem vê, é diferente do jeito que a mulher vê. Pra mulher tem que ter todo um clima, tem que ter toda uma coisa ali. Pro homem não, é chegar lá e papum. Às vezes pra mulher é uma relação que você vai ter à noite com ela, você já tem que começar a tratar bem ali no bom dia. Você já tá pensando até à noite a relação, mas no bom dia seu ali já tem que ser diferente. O seu bom dia já tem que ser bom dia, meu amor, tudo bem? Já tem que ser algo diferente. É ali que você já começa. Não é você, bom dia, ou nem falar nada, já sair de casa batendo porta, fazendo tudo, deixando ela com os filhos lá pra ter que levar pra escola fazendo tudo. Aí chegar à noite, sentar a bunda no sofá, assistir jogo de futebol, tomar sua cerveja, fazer as coisas e achar que quando você deitar com ela à noite, tem que ter. Não é assim, gente. Tá faltando respeito, tá faltando ser um cara justo com a sua esposa. Repito isso, tá faltando respeito e tá faltando justiça na maioria dos homens. Ser um cara justo, ser um cara honesto, ser um cara sincero, ser um cara que pensa ali na sua esposa, ser um cara que pensa no contexto geral, não pensa ali só no bem bom e não pensa só em você. Tá bom? Então esse era o vídeo de hoje, era essa mensagem que eu queria deixar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Mulheres que assistiram, repassem pros maridos, repassem para outros homens. A maioria dos homens precisa ouvir mensagens como essa. Precisa sim parar e pensar, opa, mas caramba, será que eu tô fazendo certo mesmo? Precisa parar pra pensar. E não fala nada, só manda o vídeo. Às vezes só manda o vídeo. Não fala aí o que tá falando. Você deveria estar fazendo isso, você tá fazendo tudo errado. Não aponta o dedo, não vai julgar. Só simplesmente manda o vídeo. Manda o vídeo, deixa que ele assista e tipo, deixa se aquilo pesa ou não pesa nele. Vê se ele muda ou não muda. Tá bom? Um abraço a todos vocês, espero que fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.